gente falou sobre polígonos, né? São figuras fechadas que não pode cruzar, etc. E hoje a gente vai classificar os polígonos. Todas as figuras aqui são polígonos, porque não tem curva, não se cruza, etc. Certo? Então, imaginando, ou seja, sabendo que eles são polígonos, a gente pode dar dois nomes para eles. É tipo nome e sobrenome, que nem todo mundo tem aqui, nome e sobrenome. Então, primeiro, se é regular ou irregular. E segundo, se é convexo ou não convexo. O que é regular e irregular? Regular, todos os lados iguais. Irregular, tem um lado que é diferente, já é irregular. Então, só no olhômetro aqui, a gente consegue perceber que esses lados são todos iguais. Uma forma matemática de você fazer isso é colocar um tracinho. Todo mundo que tem um tracinho tem o mesmo tamanho. Ou seja, todos têm o mesmo tamanho, ele é chamado de regular. Já esse aqui consegue ver no olhômetro que tem tamanhos diferentes. Esse aqui, esse tamanho aqui, ó, o lado BC é maior do que esse. Se tem um lado diferente do outro, ele é chamado de irregular. Certo? Então, para começar, mesmo tamanho, todos os lados, é chamado de regular. Tem um lado que é diferente, é chamado de irregular, só isso. Segunda classificação, que seria o sobrenome, segundo tipo que eu posso falar dele, né? Se é convexo ou não convexo. Convexo é falando todos os ângulos sobrenômicos que 180 graus. Mas para quem não entende o que é isso, existe uma tática. Qual que é a tática? Se você conseguir traçar uma reta que atravesse mais de duas, você tem um polígono não convexo. Se você não conseguir atravessar mais de duas, é chamado de convexo. Oxe, professor, como assim? Não estou entendendo, professor. Explica esse treco direito. Aqui, por exemplo, nesse polígono, existe algum local que eu traço uma reta que passa mais de duas? Ó, se eu fizer aqui, corta aqui, uma vez só. Se eu fizer a outra aqui, corta aqui. Uma vez só não, duas vezes. Aqui também, só duas vezes. Se eu fizer a outra aqui, ó, não corta. Aqui e aqui, duas vezes. Todas elas que eu traçar uma reta, só vai cortar duas vezes. Quando você acontece isso em toda a figura, é chamado de convexo. Mas se tiver uma reta que você consegue cortar mais de duas, é chamado de não convexo. Aqui, se eu fizer assim, só vai cortar duas, beleza? Mas e se eu fizer assim? Ó, corta aqui, aqui também, aqui e aqui. Atravessa mais de duas vezes. Como atravessa mais de duas vezes, é chamado de não convexo. Certo? E detalhe, né? Ele é um polígono pentágono, porque tem 5 lados, regular e convexo. Esse aqui é um polígono pentágono, porque tem 5 lados, irregular, porque tem lados diferentes, e não convexo, porque você consegue fazer uma retinha aí que passa mais de duas retas. Nesse caso, é um polígono irregular ou regular? Este aqui. Regular ou irregular? Irregular. Oxe, professor, por que irregular? Esse lado é menor do que esse. Não são iguais os lados, então aqui é irregular. Ok, irregular. Agora, ele é convexo ou não convexo? Tem algum local que traça uma reta e corta mais de duas? Não, então ele é convexo. Portanto, esses três aqui são pentágonos. Regular, convexo, pentágono. Irregular, convexo, pentágono. Irregular, convexo. Professor, eu nem sei o que é pentágono. 5 lados. Tem 5 lados, é pentágono. E quando tem 4 lados, é chamado de quê? Quadrilátero. E eles são diferentes, ó. Se você olhar aqui, eles são diferentes. Agora, esse quadrilátero, ele tem 4 lados iguais ou tem algum lado diferente? Então, ele é um polígono regular. Existe alguma reta que eu consigo traçar que passa mais de duas? Não, lugar nenhum. Ó, só passa duas, só corta duas vezes. Qualquer lugar que você fizer aqui, ó, só corta duas vezes. Então ele é chamado de convexo. Vocês larguem a caneta, viu? Vocês também de casa. Se você tiver com dúvida que está com a caneta aí, você não vai entender o que eu estou fazendo. Então larga a caneta. Ok.
Já classifiquei esse. Esse aqui também é quadrilátero, tem 4 lados. Quadrilátero. Ok. Agora ele é regular ou irregular? Irregular. Por que irregular? Eu não entendi nada. Porque ele não tem todos os lados iguais. Porque não tem? Todos os lados iguais. Ótimo. Você que não entendeu nada, você de casa que não entendeu nada, volta a fita. Certo? Ou melhor, volta o vídeo. Irregular aqui porque esse lado é diferente desse. Como esse lado é diferente desse, é chamado de irregular. Ok. Agora, é convexo ou não convexo? Converso. Convexo. Porque qualquer reta que eu fizer aqui, só vai cortar 2 vezes, não mais do que isso. Certo? Os ângulos têm que ser cortados. Segmentos. Segmentos. Não estou falando ângulos, segmentos, tá? Segmentos cortados. Segmentos, tá? Segmentos são um lado para o outro. Ah, o outro lado. Tá? Então, aqui é chamado de convexo. E esse aqui é regular ou irregular? Irregular. Porque esse lado, ele é maior do que esse. Irregular. Agora, convexo ou não convexo? Não converso. Não convexo. Ué, por quê, professor? Existe algum momento que eu consigo traçar uma reta que corta mais de 2? Vocês conseguem enxergar aí? Aqui não. Corta aqui, aqui, aqui e aqui. Cortou mais do que 2. Então ele é não convexo. Certo? Então assim que você descobre se o seu polígono ele é regular, irregular, convexo ou não convexo. Aqui é um pentágono, regular, convexo. Pentágono, irregular, convexo. Pentágono, irregular, convexo. Aqui quadrilátero, regular, convexo. Quadrilátero, irregular, convexo. Quadrilátero, irregular, não convexo. Tá certo? Muito obrigado. Valeu.